E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à Virada Trends, né, que acontece toda terça-feira aqui, onde a gente fala sobre empreendedorismo, inovação e tendências. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre, então, tendências na educação. Estamos aqui com muitos convidados muito legais que vão falar sobre esse tema e a gente vai ver, enfim, vários depoimentos interessantes e projetos legais que estão rolando. Então, acho que, para começar, eu gostaria de lançar uma pergunta aí, se quem quiser responder, quem se sente chamado para responder, pode responder, que é: qual a opinião de vocês é a principal tendência da educação no momento? Escolher só uma agora, depois a gente vai abordar outras, um de cada vez. Bom, hoje mesmo encontrei um artigo falando sobre isso, até compartilhei contigo, né? Tentando desmistificar um pouco a diferença entre modismos e tendências, né? Que muita coisa surge, muita coisa está aparecendo aí, falando que vai acontecer, plataformas adaptativas, novas formas de trabalhar em sala de aula, e tem coisas que sim, que a gente pode dizer que são tendências, e tem coisas que até já há muito tempo já vem se falando, mas já se trocou o nome, né? Então, eu acredito muito até no que os colegas aqui atrás falaram, né, de a gente começar trabalhar habilidades socioemocionais, né? Trabalhar a questão de trabalho em equipe, né? De resolução de problemas, e unir isso junto com o aprendizado das questões cognitivas. Eu acho que se a gente começar a ter um olhar para essas duas coisas juntos e também saber como trabalhar isso junto com os professores, eu acho que talvez a gente comece a mudar bastante essa perspectiva, né? É um grande desafio, perfeito, mas eu acredito muito nesse caminho. Ótimo. Por favor. Eu sou uma professora que veio do ensino tradicional, que estudou no tradicional, bem feito, né? E o projeto que eu não cheguei a falar antes é em função de um WhatsApp, né, de leitura. Os professores, eu falo do geral, da minha cidade, e falo das conversas que eu tenho no próprio WhatsApp com os colegas. O medo do celular. Hoje ninguém vive sem celular. Pesquisa. Só se aprende com pesquisa. Mas a pesquisa dentro de sala de aula, com o interesse do aluno, essa que tu estava falando, né? Então, assim, tu ter um problema, né? Pode ser o mais simples. Falta de ventilador na sala, que é conversar com o diretor, às vezes falta esta conversação. Então, o básico falta. Aí tu tem um celular que eles viajam o mundo inteiro, que eles conversam, que eles têm as respostas para tudo. E os professores têm medo do WhatsApp. Os professores têm medo do Facebook, os professores têm medo de pesquisar para ver se o aluno está copiando ou não. Então, está havendo uma dicotomia nisso. Essa tecnologia, mas não é por isso que ela não vai andar, né? Eu ontem estava conversando, né, ali fora, e a gente estava conversando justamente dessa questão do questionamento, porque a escola mata muita curiosidade do aluno. Eu vejo assim, eles vêm com essa coisa do curioso e a escola mata porque não dá pesquisa. Então, hoje, sem tecnologia, eu não vejo ensino. Como eu também não vejo sem a orientação da casa, sem a orientação, que daí é da casa, sem a orientação da escola, sem a orientação do professor, sem a orientação dos colegas. Então, sem o coletivo, eu só estou reforçando o que tu estava falando. Não tem educação, não existe. E aliar isso à tecnologia, aliar isso a um trabalho bem feito, pensado e planejado, não tem como dar errado. Só que isso tudo envolve sentimentos, envolve estar cansado, envolve não dormir, né? Então é aí que está essa roda, né? Sabe que a sociedade ela evoluiu em uma série de aspectos. Nós somos professores formados em outro tempo, né? Quer dizer, o Google não existia quando eu me formei, não existia o WhatsApp, não existia rede social, aliás, não existia quase computador. O cara ter um laptop era uma dificuldade. Então a sociedade evoluiu, o jovem é outro, e o professor continua sendo o mesmo. O mesmo quadro e a mesma insegurança de que o aluno possa saber tanto ou mais do que ele. Às vezes o aluno diz assim, eu trabalho muito pré-vestibular, né?
Então, um aluno espera o fim de semana para tirar a dúvida de um conceito. Um conceitinho básico, sei lá, relevo kárstico. E quando chega segunda-feira, eu digo, pega o teu Google, abre o Google, achamos junto. Não precisa de mim para saber o conceito. Quer dizer, nunca se viveu tanta informação, tanta verdade colocada, e verdades, quer dizer, são verdades mesmo, e nunca se soube tão pouco o que fazer com essa quantidade de informações. Talvez essa seja a função do professor hoje. Muito mais de agente, muito mais de um orientador do que um passador de informações, né? É o mediador. É Perfeito. aquele que está ali para mediar o conhecimento. Só que isso implica em estudar mais, em ter que correr atrás. Sair da zona de conforto. Conversar com mais pessoas. Então, ser um mediador dá trabalho. É muito mais fácil tu ter um material de anos passados e continuar dando a tua aula do que tu pegar e fazer aquele trabalho que é do dia a dia, de estudar, como todos os profissionais têm que fazer. E, infelizmente, como em todas as profissões, tem quem não estuda todos os dias, né? Mas nem por isso vai ser ruim. Se fizer um bom trabalho, né? Só que não pode esquecer, eles não vivem mais sem celular. Eu estou falando do celular, mas tem outras tecnologias. Eu não posso ignorar isso, se eu quiser conviver com eles. Ótimo. E para ti, Gustavo, qual é a principal tendência? A principal? Uma É tendência. difícil. Vocês sabem que Para gente começar a aquecer aqui o papo. é muito do que se fala hoje em dia, né, a respeito de tecnologia em sala de aula e mais especificamente de tecnologias oriundas de eletrônica, né, que normalmente é o que se confunde. A gente não está falando de tecnologias analógicas, estamos falando de tecnologias digitais, mais eminentemente. Muito do que se discute hoje em dia é o fato de que os dispositivos que muitos nós, né, como, enfim, seres que nasceram analógicos e que tiveram que se digitalizar. Muito mais do que hoje. Verdade. Mas isso é outra história, isso é papo para a mesa do bar. Mas, de qualquer forma, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que, para esses jovens de hoje em dia, esses dispositivos são transparentes. Eles não têm o peso que nós atribuímos a eles. Tem muita gente até hoje com a mentalidade do tipo, eu vou comprar tablets, eu vou comprar celulares, dispositivos de acesso à internet, vou colocar um na mão de cada um dos meus alunos, vou colocar um na mão do meu professor, e o problema da educação está resolvido porque as pessoas vão se encantar, vão se maravilhar com tudo, né? Toda essa janela para o universo. E o que se percebe nessas condições é que muda a mídia. Apenas muda a mídia. A aula sai do slide, sai do projetor e vai para a tela do tablet, mas é exatamente a mesma aula. Porque não é a tecnologia como promotora da inovação na educação, mas é a tecnologia como meio que promove uma modificação de comportamento, que pode, eventualmente, promover uma mudança comportamental, se for bem utilizado. Então, de novo, essas questões que são relacionadas à cognição, Maurino tem toda a razão quando coloca que hoje em dia a gente nunca teve tanta informação disponível. O problema é que essa informação normalmente não se converte em conteúdo ao natural. E normalmente essa conversão, existem várias linhas de pensamento, vários pesquisadores que apontam em caminhos diferentes, mas tem uma linha de que eu gosto muito que afirma que o momento em que a informação vira conteúdo é o momento em que a gente pergunta, e daí? E a partir daquela pergunta a gente consegue traduzir aquela informação em algo que de fato tem possibilidade de resolver um problema tangível. E sob o ponto de vista do professor, se a gente parar para pensar, o papel de fato, talvez o principal papel hoje em dia seja ajudar esse aluno a identificar que informações têm relevância e quais conversam entre si, para que a partir dessa rede de conteúdo, digamos assim, dessas conexões entre os diferentes conteúdos, a gente possa converter isso em conhecimento, que é o sabedoria, né? Enfim, não importa o nome que a gente queira dar a isso. Então, tentando não fugir demais do assunto, Bruno, voltando para a questão de tendência, o que eu acho tendência, tá? Assim como o Octo. É outra coisa, né? Não tem intervalo comercial, é uma estrutura diferente, é uma maneira de pensar diferente em uma emissora de televisão. Talvez o que esteja faltando para as escolas seja justamente isso, a gente romper definitivamente as barreiras físicas da escola e a gente levar a escola para dentro da casa do aluno, para dentro da sua comunidade, transformar essa escola de fato, na pessoa dos seus professores, representada pelos seus professores, em agentes de transformação que não estão confinados àquele ambiente da Revolução Industrial. Exato. Né, professor? Está aqui o professor de História que não me deixa mentir, porque a sala de aula, como a gente a conhece hoje, na imensa maioria dos contextos educacionais, ela é oriunda da Revolução Industrial.
completamente. E a escola é sinônimo de coisa muito chata para muita gente, né? Então, por favor. Não, eu queria super comentar obrigado. o que o Gustavo está dizendo, que assim, muitas vezes as pessoas, quais são as tendências para educação? Tecnologia é tendência? Eu falo, não, tecnologia é ferramenta, né? É meio, Exato. não é uma tendência, né? A gente vai evoluindo e as coisas vão mudando. Tem 10 anos que a gente tem um smartphone, é o estrago que ele já fez na nossa vida, enfim. Então, a tecnologia em si não é a tendência, né? Eu acho que tem várias outras coisas que são tendências. E aí, o que eu acho mais engraçado é que tudo que é tendência, né? De falar de socioemocionais, de aprendizado por projeto, por problema, a personalização, enfim. Isso tudo não é novidade em educação, né? Paulo Freire ou qualquer outro teórico de educação sempre defendeu essas questões. A questão é que a tecnologia talvez facilite escalar isso, precisar isso, mensurar de uma forma que isso era mais complicado numa sala de aula de um professor 40 alunos, que foi o modelo que se escalou na pós-revolução industrial. E hoje talvez a tecnologia possibilite que tu faça acontecer outras tendências que antes não aconteciam porque era mais difícil, enfim. E aí eu acho que é super legal comentar. E aí eu concordo plenamente, assim, a tendência é que talvez a mais difícil, mas a que mais me encanta hoje é a trabalhar socioemocionais, mesmo porque a gente está no excesso de informação e de conteúdo, e que a gente também nem sabe o que vai ser do futuro, né? O que, de fato, eu preciso saber para performar numa carreira. A parte de conteúdo cognitivo vai só empilhando, né? Não vai, ninguém edita, né? Ela vai só empilhando. Mas se você vai para o mercado de trabalho e vai ouvir pessoas que estão recrutando talentos, que estão fazendo um processo de seleção de trainee, eles estão, eu quero uma pessoa empreendedora, eu quero uma pessoa que tenha autonomia, que tenha liderança, uma pessoa que tenha empatia, uma pessoa que sabe resolver problema complexo. E aí isso não está no currículo, né? Ninguém tem nota disso, ninguém tem um diploma disso. E cada vez mais é o que a gente vai precisar para performar nesse mundo que está mudando a cada dia com cada nova tecnologia. Então, para mim, socioemocionais é a crista da onda também. Boa. Só para finalizar, né, dar o último comentário aqui da roda, tem uma frase que me vem na cabeça agora, que eu não sei de quem é, mas a frase é mais ou menos assim: a gente vive, né, na história da educação nos últimos tempos, uma escola ainda do século XIX, super disciplinadora, tradicional, no espaço físico. Há uma série de estudos que mostram a semelhança entre as escolas, a arquitetura das escolas e a arquitetura dos presídios. A gente entra nas escolas e a gente percebe essa semelhança gritante. Tem área para tomar sol, tem os corredores distribuídos de uma certa forma, tem horário para comer, tem horário para falar, tem horário para o nome da disciplina. É tudo muito tradicional, né, do século XIX. E a gente tem um professor ainda do século XX, que é, enfim, com toda uma formação conceitual do século XX, com uma utilização de instrumentos ainda do século XX, os instrumentos conceituais, né, dos mais complexos, mas um aluno do século XXI. Então, uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Como é que a gente vai conciliar isso tudo, né? Um desafio incrível, né? E, então, quando fala em tendência, às vezes a tendência da resposta é utilizar mídias, utilizar o universo do aluno. Não há uma fórmula, não há um milagre. A gente pode ter uma aula super moderna com quadro e giz, e uma aula super conservadora com o YouTube, WhatsApp, tablets e etc. Né? O que importa é enfim, tem um vídeo do Deleuze que ele fala que a aula tem que emocionar, tem que gerar emoções, tanto no professor quanto no aluno. E as emoções, elas vão impactar de formas diferentes, alunos diferentes, né? Então, talvez seja isso, lidar com a diferença, buscar um aluno mais autônomo, né, que busque, enfim, um conhecimento mais aprofundado, que tem instrumentos para isso, né? Não querendo puxar para o nosso assado aqui, né? Mas a gente tem um projeto onde a disposição das cadeiras da sala de aula é uma disposição diferente, né? A gente inclusive contratou uma arquiteta que é especializada em ambientes de aprendizado. Então, ela tem uma especialização nessa área para projetar as salas de aula. Então, as salas de humanas, elas são de um jeito, as salas de exatas é de um outro jeito. O jeito, enfim, para possibilitar uma mudança também no espaço físico, né? A gente é acostumado a dar aula em cursos pré-vestibulares há anos, onde o professor está lá, detentor de um saber, em cima de um palco, e tem 120 alunos, né, enfileirados um atrás do outro. E que isso não é um ambiente realmente saudável, né, de educação. Então,
Eu concordo com o Gustavo também, parte do espaço físico, parte da atualização dos professores, enfim.